É com alegria que virtualmente nos reunimos para compreendermos juntos os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo. E hoje nós vamos continuar nessa tarefa. E antes de iniciarmos, vamos a uma pequena prece para estarmos em harmonia com o alto, para juntos compreendermos melhor os ensinos do Mestre. Pai de amor e bondade, que tantas bênçãos nos envia todos os dias, agradecemos por esta oportunidade de ouvirmos juntos o Evangelho, de meditarmos nesses ensinos, de colocá-los cada vez mais nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nos auxilia nesse instante, Senhor, a compreender, a meditar, a serenar o nosso íntimo, a estarmos cada vez mais próximos de Ti, Pai e Mãe, de amor e bondade. Bem, hoje nós, durante todo o ano, nós vamos ouvindo os ensinos sublimes do Cristo à luz do Espiritismo, e Kardec, auxiliado, inspirado pela espiritualidade maior, esclarece com muito critério os ensinos do Mestre na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que utilizamos para essas preleções que tanto nos auxiliam na proposta de viver o Evangelho nas nossas vidas, não é? E eu gostaria de lembrar primeiro que o Evangelho não são aleatórias as máximas que Kardec selecionou. Tem uma sequência bastante lógica, uma progressão de ensinos. E o tema desta noite une todos esses outros capítulos de certa forma. Relembrando um pouquinho, capítulo 1, não vim destruir a lei. Inicia-se então o Evangelho nos explicando que os ensinos de Jesus nos levam a uma compreensão de tudo que nos cerca, dos objetivos da existência humana, do nosso progresso constante, sem rupturas com o passado, uma constante de evolução. E meu reino não é deste mundo, nós compreendemos que essa evolução se efetua na vida espiritual e na vida material, que são duas ferramentas de evolução para o nosso progresso como um todo. Portanto, há muitas moradas na casa do Pai, muitos planos de vida, né? Infinitas oportunidades de experiências que necessitamos para essa nossa completa evolução. E, portanto, ninguém pode chegar a essa evolução, ver o reino de Deus, se não nascer de novo, nos explicando a necessidade das várias vidas sucessivas, das encarnações que nos aprimorarão efetivamente, nos ajudarão a crescer no amor, na inteligência, as asas da evolução. E para essa evolução, dentro dessa vivência, matéria e espírito, às vezes nós falhamos, nos perdemos por caminhos tortuosos, erramos, mas bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As dores nos ajudarão a crescer. E a partir desse capítulo 5, a partir do capítulo 6, nós temos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, nos ensinando como devemos viver aqui na Terra, nos preparando para bem viver no plano espiritual. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os brandos, os pacíficos, os misericordiosos, é dando o que se recebe, amando o próximo como a nós mesmos, amando até os nossos inimigos, fazendo a caridade sem ostentação, não sabendo a mão direita que faz a mão esquerda, honrando nosso pai, nossa mãe, pois fora da caridade não há salvação, não é? Depois de todas essas normas de conduta tão importantes para o nosso crescimento, nós aprendemos que devemos servir a Deus e não ao mundo material, a mamão, pensando mais nas coisas espirituais que na matéria, vivendo na matéria, mas sempre lembrando que as coisas espirituais, buscando a nossa perfeição, ser de perfeitos. E muitos são chamados para isso, né? A importância da fé. E nesses capítulos finais, como é o tema de hoje, temos o capítulo 25, semelhante, buscai e achareis, é a lei de esforço, do trabalho para o nosso crescimento.
E o nosso tema de hoje, que de certa forma fecha esse ciclo de aprendizado, é a prece, é a oração, nossa ligação com o Pai Maior, que o Mestre ensinou diversas vezes, cultivou intensamente quando aqui esteve. Então hoje nós vamos falar do capítulo 27, Pedi e obtereis. Sempre haverá amparo e bênçãos aos homens de boa vontade que clamam ao Pai. E este tema da prece, como dissemos, liga-se a todos os outros temas do Evangelho, seja na prece para a compreensão das coisas espirituais, na prece aliviando as aflições, na prece nos ligando ao Mestre querido e os seus emissários, nos fortalecendo para buscar ser bem-aventurado, nos fortalecendo nessa busca de seguir as bem-aventuranças. Em tudo a prece pode estar ligada. Então vamos ouvir o que o Evangelho nos fala desse tema tão importante. E o primeiro item a falarmos é as qualidades da prece. Está em Mateus assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entra em vosso quarto, fecha a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que conhece o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que uma multiplicidade de palavras é que lhes farão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Mateus capítulo 6. Jesus, nas palavras nesse texto do Evangelho, define claramente as qualidades da prece. O Mestre nos diz então que quando nós formos orar, nós não devemos nos colocar em evidência diante dos homens, mas orar em secreto, na intimidade do nosso quarto, do nosso coração. Oremos para que apenas o Pai nos ouça e, se possível, atenda aos nossos pedidos. E o Mestre ainda nos fala que não é pela quantidade de palavras de vezes e palavras que nós usamos na oração, na prece, que ela será atendida. Ela será atendida porque o Pai conhece as nossas necessidades e as atenderá, mais pela sinceridade da prece do que pela quantidade da prece. Em outro momento do Evangelho, o Mestre nos diz: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa, a fim de que vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe os pecados. Se não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. Isso está em Marcos. Jesus nos diz claramente que o nosso coração deve estar puro, sem ódios, sem rancores. Como nós poderemos buscar ao Criador amor supremo, uma prece sincera, se o nosso coração ainda estiver preso com sentimentos contrários ao amor, não é? Então, perdoar é fundamental em qualquer momento das nossas vidas, como sempre o Mestre pregou, mas acima de todos os momentos, nessa prece sincera. E se ainda não conseguimos perdoar, peçamos primeiramente, antes de qualquer outro auxílio, a força para esse perdão. E assim nós pudermos realmente elevar os nossos pensamentos sem forças nos prendendo ao solo, às coisas materiais, às dificuldades do coração. E o Mestre dá outro exemplo de procedimento na prece quando conta a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, que era aquele conhecedor da lei, orava de pé e dizia: rendo-vos graça, Pai, por não ser como outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros, não ser como este publicano, eu jejuo, eu dou dízimo. E o publicano, aquele que era mal visto pelo seu ofício de cobrar impostos, ao contrário, conservava-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, e batia no peito e dizia: Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Jesus explica então que o publicano saiu mais justificado para sua casa. E diz: quem se humilha será elevado, quem se eleva será rebaixado. Ou seja, não há necessidade nenhuma de exaltar nossas qualidades ao Pai que tudo conhece.
Mas ao contrário, sim, dizer ao Criador com humildade o quanto ainda temos que melhorar para sermos dignos de tantas bênçãos que recebemos diariamente, não é? Devemos sim, de certa forma, examinar os nossos defeitos, as nossas dificuldades e procurar o que há de mal em nós, e aí sim pedirmos ao Pai que nos ajude sim a melhorar, a progredir, a conseguir vencer essas dificuldades que ainda atrapalham a nossa marcha. Então, resumindo, a oração tem que ser íntima, sem afetação, sem excessos, com propósitos sinceros, com o coração puro, sem ódio, sem mágoas e com humildade. Então, essas seriam as qualidades da prece, os ensinos do Mestre. E se assim fizermos, entramos no segundo ponto a analisar. Se assim fizermos, a prece será eficaz? Terá realmente um resultado? Capítulo 11 de Marcos. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. Dessa afirmação do Evangelho, nós temos que analisar dois aspectos estudados por Kardec. Primeiro, por que tenho que pedir a Deus? Deus que é a causa primária de todas as coisas. E o segundo ponto, realmente, tudo que pedirmos ao Pai, Ele nos concederá como queremos? Então, pensando primeiro nessa necessidade de pedir em prece, alguns podem alegar, como Kardec já se encontrou na sua época, se Deus está presente em tudo, Ele tudo sabe, tudo vê. Para que orar? Se Deus conhece todas as nossas necessidades, não seria perda de tempo colocá-las para fora? Se tudo no universo se encadeia por leis eternas, imutáveis, será que nossas preces podem derrogar essas leis, nossas insignificantes súplicas mudar decretos divinos? Então Kardec, ao analisar esse pensamento que alguns já apresentavam na sua época, responde que, sem dúvida, existem leis naturais imutáveis que não podem ser derrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da nossa vida estejam realmente submetidas a uma fatalidade, a um destino, é exagerar muito esse princípio, não é? Se realmente assim fosse, nós nada mais seríamos do que brinquedos passivos na mão da providência, né? Sem livre-arbítrio, sem iniciativa própria. Nos diz um autor espiritual que Deus não fez robôs, criou filhos. É bem isso, né? Ele nos deu o livre-arbítrio. Se tudo fosse pré-definido, deveríamos simplesmente curvar a cabeça ao jogo dos acontecimentos, sem tentar evitar ou modificar situações difíceis que aparecessem, sem tentar um melhor caminho para nossas vidas. Richard Simonetti, um grande orador espírita que retornou há pouco ao plano espiritual, ele dizia assim: se você permanecer dentro de uma piscina, morrerá de sede, ainda que cercado de água, se não abrir a boca. E ele compara a oração a isso, mais ou menos isso, né? Um abrir a boca, espiritualmente falando, para recebermos as bênçãos de Deus. Então, sim, nossas preces alteram, fazem diferença em nossas vidas, com certeza. Então, eu posso fazer pedidos a Deus, segundo essa avaliação? Claro, qual filho não está impedido de pedir algo ao seu pai, não é? Mas sempre tem um mas, tenhamos cuidado, né? Podemos ficar às vezes desapontados, porque normalmente costumamos pedir o que não podemos receber ou esperar soluções para problemas que dependem da nossa iniciativa. Exemplo, se você perde uma parte do corpo, ficará frustrado se pedir a Deus que lhe faça nascer outra, não é? Porém, se você pedir forças para superar, quem sabe com uma prótese, por exemplo, você pode viver uma vida com poucas limitações. Ou se você está desempregado, com sérias dificuldades financeiras, se você fizer uma oração com fé, ela não fará com que o empregador vá até a sua casa e lhe dê um trabalho. Mas se você orar e sair à procura, buscar, se esforçar,
as possibilidades de encontrar algo serão bem grandes, né? Então é aquele velho princípio de pedir forças para suportar o que não pode ser mudado e disposição para realmente mudar aquilo que está ao nosso alcance fazer. Lembro aqui uma prece conhecida de todos, né? Nós não sabemos o autor, que diz que, mais ou menos assim: eu pedi forças a Deus e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria ao Pai, Ele me deu problemas para que eu resolvesse. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para que eu superasse. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para que eu pudesse ajudá-las. Eu pedi favores ao Pai e Ele me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. Sim, Deus nos dá a razão e a inteligência para que nós a usemos e com o uso haja o nosso progresso e o progresso daqueles que estão ao nosso entorno. Somos livres, podemos agir num sentido ou no outro, mas nossos atos sempre acarretam consequências, subordinado ao que fazemos ou não fazemos, deixamos de fazer. Então existem sempre iniciativas que escapam à fatalidade, ao programado, mas que não quebram as harmonias das leis universais. É possível então que Deus acate assim, atenda a certos pedidos nossos, sem perturbar a imutabilidade das suas leis, que regem toda essa obra magnífica a qual então estamos inseridos. De tudo isso, é ilógico deduzir que basta pedir na prece o que queremos e obteremos exatamente isso. Como vimos acima, não é bem assim, né? Obteremos aquilo que realmente nos fará bem, próximo daquilo que pedimos. Deus é como um pai criterioso, previdente, que recusa dar ao seu filho o que ele deseja que poderia prejudicá-lo. E nós somos como crianças espirituais, né? Muitas vezes não conhecemos nem o contexto do que estamos pedindo. Nós, na nossa limitada colocação, só vemos o presente. Dificilmente entendemos que às vezes a dor, o sofrimento são úteis para a nossa felicidade futura, serão importantes para o nosso crescimento. Assim como a dor de uma cirurgia é importante para a sua cura, não é? Então, o que o Pai nos dá sempre, se pedirmos com confiança, é coragem, paciência, resignação e também ideias, meios, intuições, auxílios espirituais de como sairmos das dificuldades que geralmente são geradas por nós mesmos, né? E que nos causam dor e que requerem as nossas preces. Ajuda-te, que o céu te ajudará, relembrando essa máxima. Tem uma história do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, que nos leva a refletir um pouquinho sobre a prece, que eu vou trazer aqui para vocês. Ele nos disse que uma alma de mãe, com tudo que o termo mãe comporta, aquele ser especial que ama os seus filhos com extremo amor, essa mãe orava por um dos seus filhos. Ela tinha 2 filhos e um estava necessitando muito do auxílio do alto. E a sua prece era tão ardente, solicitando ajuda divina, tanta intensidade, tanto fervor, que ela foi levada ao alto durante o sono. Como sabemos que acontece, né? Nós espíritas. E diante do anjo, do espírito elevado que representava o Senhor, a mulher rogou bênçãos do pai ao filho doente, acamado já há algum tempo entre a vida e a morte. Afligia muito seu coração de mãe a condição deste seu filho. O anjo lhe disse: qual dos seus 2 filhos também ora como tu e está unido ao pai pelo pensamento? Ah, é o filho acamado, medita sempre na grandeza do pai e a ele ora constantemente. E o outro filho? A mulher um tanto confusa, pois não estava pedindo pelo outro. É um homem feliz na terra, tem tudo o que quer, é rico, saudável. Não parece precisar de oração, de ligação com Deus.
E qual dos seus filhos entende a importância do trabalho e da ação no bem? O enfermo sabe da importância das virtudes, do trabalho, depende dessas virtudes dos outros para continuar vivendo. E o outro? Todos à sua volta trabalham para fazer suas vontades, todos seus desejos são atendidos, não se importa muito com essas coisas. Qual dos dois filhos convive melhor com seus irmãos de jornada, amparando e sendo amparados? Pergunta o anjo. A mãe. O preso à enfermidade recebe qualquer pessoa com alegria nos olhos e faz o possível para vê-los bem. E o outro filho? O outro filho, devido aos favores que recebe do mundo, tem uma personalidade um pouco egoísta. Ele vive num mundo fechado, em seu mundo social elegante. O anjo então lhe pergunta: para qual dos filhos você pede mesmo as graças do Pai nas pressas? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito. E o anjo, com extrema ternura e bondade, lhe diz: mulher, volta à terra, reconsidera as atitudes do teu carinho de mãe. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o Pai, já distingue em verdade as virtudes na vivência entre os homens, seus irmãos. Renova, pois, os teus votos e tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro filho. Às vezes nós realmente nos deparamos por situações e oramos, sempre pedindo o melhor, mas nem sempre o melhor que nós pensamos é o que é melhor espiritualmente falando, aquele irmão a quem oramos, né? E Kardec, para exemplificar nesse capítulo como a prece pode funcionar, ele dá o exemplo de alguém perdido no deserto, sem provisões, sem água, que vê suas energias acabando, e ele pede ardentemente ajuda ao Pai numa prece. E ele diz: nenhum anjo virá para dar de beber a esse homem. Contudo, um bom espírito, com certeza, lhe sugere intuitivamente a ideia de levantar-se e ir em tal direção para encontrar o que precisa. E se por um movimento maquinal esse homem reunir suas forças e caminhar na direção indicada, e aí verificar a existência ao longe de um oásis, ganhar novas forças e salvar-se? Esse homem, se tem fé, dirá: obrigado, meu Deus, pela inspiração e pelas forças. Se não é um homem de tanta fé, dirá: que boa ideia eu tive, né? De vir por este caminho e não por outro. Mas a prece o ajudou, de uma condição ou do outro, sempre, né? Nas instruções dos Espíritos contidas nesse capítulo, há uma instrução que nos fala da maneira de orar. É um texto muito claro, muito inspirador, muito bonito. E o amigo espiritual nos fala que é nosso dever primordial, dever de toda a criatura humana, quando toma posse de suas percepções ao acordar na sua manhã, elevar o pensamento ao Pai em prece. Não como um hábito, como uma rotina, mas com profundidade, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios que recebemos até aquele dia, pela noite que transcorreu sem dificuldades, pelo dia que virá, agradecer e pedir bênçãos. Podemos também pedir amparo, indulgência, misericórdia. Podemos nos ligar ao Pai sempre, não só nesse momento de acordar, mas uma prece profunda pode ser realizada sempre que houver necessidade. Encontremos um lugar tranquilo e por alguns segundos elevemos nosso pensamento a Deus. Isso vai nos ajudar quando estamos em dificuldades, vai ajudar a serenar o nosso coração, a nossa mente, vai nos ligar àqueles amigos espirituais. E podemos, nas nossas preces também, pedir que o Pai abrevie as nossas provas e que nos conceda os bens mais preciosos que existem na Terra: paciência, resignação e fé. É o que o amigo nos diz. Então, a qualquer momento do dia, nós podemos elevar nosso pensamento ao alto, louvar, agradecer, pedir
E o Pai sempre vai nos ouvir e nos dar aquilo que realmente necessitamos. Como é bom saber disso, né? E como o Espiritismo nos traz uma fé raciocinada, uma fé lúcida, que nos faz compreender que estamos todos unidos por esse fluido cósmico universal que liga todas as criaturas, todos os seres, e nos liga também àqueles que estão acima de nós. E através do pensamento, dessa vibração sublime que cada um de nós emite, essa centelha divina que há em cada um de nós, podemos acendê-la e ligar ao alto. E o Pai ouvirá sempre as nossas preces. Essa é a mensagem desse capítulo 27. E assim, sabendo da importância da prece, nós vamos às nossas vibrações nesse instante. Pai, de amor, bondade, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a Ti elevamos o nosso pensamento, Senhor, rogando a Tua misericórdia, o Teu amparo a todas as criaturas humanas. Estamos num momento difícil da nossa jornada, Senhor. Um momento em que a liberdade, sem o devido cuidado, nos tem trazido grandes prejuízos. Nos auxilia, Senhor, a compreendermos o que espera de nós, que possamos fazer todos nós o melhor para realmente transformarmos este planeta num planeta de luz. Pedimos bênçãos em especial, Senhor, por nossos governantes, por aqueles que dirigem nações, grandes empresas, aqueles que podem auxiliar a grande maioria dos homens. Que tenham sempre o coração voltado ao bem e à caridade. Rogamos por esse centro que nos acolhe com tanto carinho, Centro Espírita Allan Kardec e todos seus afiliados. É um centro de amor que tanto nos dá, Senhor. Que também seus dirigentes, encarnados e desencarnados, recebam o amparo e a inspiração do alto nessa grandiosa tarefa, ajudando no consolo, no amparo, no esclarecimento de todos que ali chegarem. Rogamos, Senhor, por nossas famílias, por esses seres que se ligaram a nós desde o primeiro instante nessa vida e que merecem sempre o nosso carinho, o nosso amparo, as nossas vibrações. Que eles se sintam cada vez melhores, amparados por Ti, Senhor. Rogamos, por fim, por nós mesmos, Senhor, que o Evangelho realmente entre em nossos corações e nossas mentes, que possamos estar cada vez mais ligados com o alto, com o nosso guia de encarnação, com os nossos protetores, com todos aqueles que querem nos guiar pelo caminho estreito que nos conduz a Deus. Obrigado por ouvir nossas preces hoje e sempre. Obrigado.